Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Setores e Ações dessa semana. Hoje eu vou desmontar um erro de cálculo com vocês que praticamente todo investidor de renda variável comete sem perceber. Você olha lá e vê o seu dividendo caindo bonitinho e acha que está protegido. Só que existe uma conta que ninguém faz e que muda completamente essa foto. E tem 3 setores bem específicos na Bolsa Brasileira que resolvem exatamente essa conta. Eu vou te mostrar quais são e por que eles funcionam de um jeito que a maioria dos setores não funciona. Vamos do começo. O erro de medir o sucesso pelo número errado. Até pouco tempo atrás, o investidor comparava sempre dividendo nominal com dividendo nominal, ação com ação, fundo com fundo. Hoje, com a inflação corroendo o poder de compra e a tabela regressiva do IR tirando uma fatia proporcional ao prazo, esse número nominal já virou quase decorativo. Isso significa que 2 ações com o mesmo dividendo anunciado podem entregar um resultado real completamente diferente no seu bolso. O que interessa não é o dividendo que aparece lá no aplicativo, e sim o dividendo real e líquido, depois que você deduz a inflação e você tem a lógica do imposto das empresas aplicada. Então, esse é o número que a maioria das empresas nunca calculou para a própria carteira e muito menos as pessoas físicas. Isso vale para carteiras de 200 mil, como vale também para carteiras de 20 milhões. A régua de cálculo é a mesma, a gente só muda a escala. Então, vamos começar pelo mecanismo. O mecanismo é o pricing power como blindagem contratual. Então, vem a parte agora que separa quem entende de estrutura de quem só fica olhando o preço. Tem uma diferença enorme entre uma empresa que tenta repassar a inflação para o preço e uma empresa que tem esse repasse já garantido em contrato ou em regulação. Isso é o que se chama pricing power e é um mecanismo. O pricing power, ou seja, o poder do preço, mais forte que existe na Bolsa Brasileira hoje, ele não vem de uma marca e também não vem de marketing, ele vem de regulação. Um setor que traz isso muito forte, por exemplo, é o setor de transmissão de energia elétrica. Esse setor tem algo que a gente chama de RAP, que é Receita Anual Permitida. Até a última revisão tarifária, esse valor ele já vinha definido em contrato regulatório, com reajustes atrelados ao IPCA já embutidos. Só que agora, na prática, isso significa que a empresa já não tem que negociar os seus preços com ninguém. O reajuste contra a inflação, ele já está desenhado na estrutura da própria receita da empresa. É diferente de uma empresa de consumo que precisa repassar o preço para o cliente final, aumentando o preço dos seus produtos e torcendo para a demanda não cair. Aqui nesse setor não tem torcida, tem contrato. Então, são 3 setores, como eu falei, que vão trabalhar com uma blindagem mais estrutural. E aí, com esse filtro na cabeça, nós vamos falar desses setores agora que constroem esse dividendo real e líquido de verdade. Primeiro, a gente já começou, setor de transmissão de energia. Eu expliquei o mecanismo que para eles funciona usando o RAP reajustado, em paralelo com uma receita já contratual e uma regulação que toca a lógica dos negócios deles no longo prazo. O que muda de setor para setor é o grau de previsibilidade dessa receita. Então, o nosso primeiro exemplo é um exemplo que conta com uma alta taxa de previsibilidade. A transmissão de energia é o modelo mais próximo de um título de dívida de uma ação. Nos nossos exemplos, o que muda de setor para setor é o grau de previsibilidade dessa receita. No setor de transmissão, a gente tem um modelo que é mais próximo de um título de dívida, é quase como uma renda fixa em formato de ação. Por quê? Porque nesse setor a gente tem uma baixa volatilidade operacional e um fluxo de caixa altamente previsível, já que o serviço de energia elétrica é um serviço difícil da gente abrir mão. Isso se encaixa direitinho na conversa sobre o duration de um patrimônio. Quanto mais longo é o horizonte de expectativas de uma empresa, mais sentido faz ter uma fatia da sua carteira nesse tipo de ativo, que é previsível. Já o segundo setor que a gente vai abordar é o setor de saneamento básico. Esse setor ele tem uma lógica parecida, mas a regulação ela já é diferente. Até ali, antes da onda de privatizações recentes que nós tivemos no setor, grande parte do saneamento básico do Brasil operava sob gestão estatal, com aquela eficiência operacional bem limitada que a gente conhece. Só que agora, com o capital privado entrando, o que muda é a combinação de tarifa regulada, que já embute os reajustes da inflação, com um ganho de eficiência operacional que só a gestão privada costuma entregar. Isso significa que você está posicionado numa empresa
que tem uma receita protegida com uma margem que está crescendo dentro da própria empresa sem precisar fazer muita coisa. Justamente pelo crescimento da eficiência que a gestão agora privada traz. É um dos poucos setores em que você vai ter uma proteção regulatória forte e, ao mesmo tempo, uma melhora operacional andando juntas. Bem legal, né? Já o terceiro setor que a gente vai abordar é o setor das seguradoras. O mecanismo deles já é bem diferente. O mecanismo deles se chama float. Esse terceiro é o mais sofisticado dos 3 exemplos. Uma seguradora, pessoal, ela recebe o prêmio ou o pagamento dos seguros antes e ela só paga o sinistro depois, caso ocorra alguma eventualidade. E esse dinheiro que entra e fica lá no meio do caminho, entre o recebimento e o pagamento, é o que a gente chama de float. E o float, ele não fica parado, ele é investido. Isso significa que uma seguradora, ela ganha 2 vezes. Ela ganha na operação do seguro em si e ela ganha no rendimento desse dinheiro que está lá parado para ela gerir. Esse float, com disciplina, ele é bem gerido e gera grandes resultados. Quando você olha uma seguradora, você não está olhando só uma tese de seguros. Você está olhando uma gestora de recursos embutida dentro de uma companhia de seguros. E esses 3 setores, pessoal, têm um ponto em comum. Nenhum dos 3 depende de você acertar o timing de mercado, aquele momento mágico para comprar. Esses setores dependem só das estruturas contratuais e regulatórias, que é exatamente o tipo de proteção que faz o sentido para quem já está ali numa fase de preservar o seu patrimônio, e não só de ficar tentando fazer ele crescer a qualquer custo. Se você já tem uma posição em algum desses setores, ou se essa conta do dividendo real líquido nunca tinha passado pela sua cabeça, me conta aqui nos comentários. A nossa equipe lê tudo e te responde. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você não tinha calculado antes, manda para alguém que você acha que também precisa fazer essa conta na própria carteira. Isso ajuda mais gente a tomar decisões com clareza, que é exatamente o motivo do nosso canal existir. Para quem quer ir além, que vai caber só em um vídeo, lá no nosso site minascapitaleducação.com.br você encontra 2 caminhos. Os nossos cursos gratuitos de nivelamento para quem está começando a sua estrutura de conhecimento e também os nossos cursos avançados de estratégias de investimento e gestão patrimonial, para quem já está pronto para ir para o próximo nível. Esse é o conteúdo que a gente constrói junto com os nossos clientes e alunos todos os dias. É isso, pessoal. Até a próxima semana.